E aí, eu tô muito animado para essa quarta aula da imersão Dev. A gente tem avançado bastante, visto os principais comandinhos e estruturas da lógica da programação, que olha só, você vai utilizá-las independente de ser no JavaScript. Isso vai aparecer com frequência em muitas linguagens de programação. É claro que com o JavaScript a gente tem diversas vantagens, que não tem esse problema de sair instalando uma coisa ou outra, mas se você for optar por outra linguagem, você vai ver que essas estruturas são parecidíssimas, se não for as mesmas. Tá bem? E hoje a gente vai começar a entender como que a gente agrupa várias variáveis. A tal da array ou de vetor, tem uns nomes complicados, mas são estruturas simples para a gente guardar dados juntos, em grupo. E também a gente vai ver as tais das funções. Lembra? Ontem a gente começou a ver formas de repetir, mas tem vezes que a gente não quer só repetir no mesmo lugar. A gente quer executar um conjuntinho de código em várias situações diferentes. E a gente não quer ficar fazendo o quê? Dando Ctrl+C, Ctrl+V, copiando e colando código. Toda vez que a gente copia e cola ou código ou mesmo texto na internet, você sabe, poxa, vou ter que copiar de novo, você está suscetível a erro, pode ter vários problemas. O ideal é que a gente isolasse algo em um único lugar, que a gente vai aprender que são as funções, que são um ponto essencial na programação em quase qualquer linguagem. Então, eu tô animado, tô muito animado com o que vocês estão fazendo e compartilhando no CodePen. Tem imagens incríveis que vocês associaram com os desafios que a gente passou, e eu tenho certeza que hoje, depois que a gente for ver funções e as tais das arrays, a sua cabeça vai abrir muito e você vai ver que você pode surpreender a mim, a Rafaela e o Guilherme mais ainda. Então vamos lá para essa quarta aula. Seja bem-vindo à nossa quarta aula da imersão Dev. A gente está contente que você tenha chegado até aqui. Não deixe de passar por cada aula, porque você está vendo no nosso Discord, no Instagram, tudo o que as pessoas estão fazendo durante essa imersão. Tem sido incrível. Isso dá um orgulho para toda a Lura, todas as 250 pessoas que compõem a nossa escola. A gente fica muito orgulhoso. De novo, não é só trabalho meu, da Rafa e do Gui, é um trabalho bem grande, inclusive para dar esse apoio, para divulgar, para ver o que vocês estão fazendo, para desafiar vocês a irem além. Então, acho que essa imersão Dev, mais uma vez, está marcando a história da Lura. E a gente quer que você faça parte disso e que você marque com a sua dedicação, com uma transformação de carreira, com mudar uma carreira ou realmente ter uma ideia da programação para saber onde encaixar no seu trabalho, nos seus estudos. Então, eu vou chamar aqui o meu professor e minha professora prediletos dessa imersão. Oi, Rafaela. Olá, tudo bem, Paulo? Bom, Guilherme. Oi. Tudo bom? Tudo ótimo, pessoal. Ontem, deixa eu tentar ver, a gente passou pelo tal do while, que é um comando e que até parecia o if, porque tem até aquela sintaxe das chavinhas, dos bigodes, só que diferente do if, que ele entra, verifica a condição que está lá dentro, ele entra uma vez e depois sai, o while ele verifica se aquilo lá é verdadeiro, quando ele termina, ele volta para ver se ainda é verdade, enquanto aquilo é verdade, não é? Acho que dá para traduzir assim em português. Um é se isso é verdade, faça isso, o outro é enquanto é verdade, repita, por isso que a gente fala de estrutura e repetição, tô certo? É isso aí. É isso mesmo. Pelo que entendi, Rafaela, você já tem código aí pra mostrar pra gente entender esse tal de arrays que assusta bastante. Você vai contextualizar. Exatamente, num projetinho muito legal que vocês vão gostar. Quero ver outro projeto bonito do que a gente tá montando para que as pessoas possam deixar mais bonito ainda, que é o que a gente tá vendo acontecer. Então, gente, já estou aqui com o projetinho da Alura que a gente vai fazer nesse quarto dia. Eu tô no CodePen da imersão, então, como vocês sabem, a gente sempre dá um fork para poder puxar para o nosso usuário. Então, olha só, já puxei aqui agora a Rafaela Ballerini. E agora a gente vai pegar um pouquinho de conceito de array. O projeto que a gente vai desenvolver hoje vai ser um site em que você vai poder colocar todos os filmes que você gosta, ou filmes que você ainda não assistiu, filmes que você tem muita vontade de assistir, filmes que você quer recomendar para alguém. Isso vai ficar a seu critério. A gente vai colocá-los aqui no site e vai resolver imprimir alguns desses filmes. Então, você que vai escolher quais filmes você vai querer imprimir ou não. Então, vamos lá, eu vou mostrar mais na prática o que está acontecendo para não ficar muito subjetivo para vocês. Primeiramente... Oi. Sabe uma coisa legal? Eu acho que para deixar esse nosso diálogo bem dinâmico, já que a gente está em 3 pessoas, eu escolho um filme, você outro e o Paulo outro. E a gente guarda esses 3 filmes. Vamos fazer isso? Perfeito.
Então a gente vai começar a adicionar os filmes que a gente quer aparecer na tela e eu vou criar uma variável para cada filme, da forma que a gente já está acostumado a criar variável, que vai ser com o var e o nome da variável. Eu vou colocar, por exemplo, filme 1. E aqui eu vou colocar o meu filme preferido, que é Star Wars. Agora, Gui, qual é o seu filme preferido para a gente colocar na nossa segunda variável? Olha, pode ser um filme da infância mesmo? Pode ser um filme da infância. Então, põe o Toy Story. Toy Story, então. Beleza. Paulo, qual que é o seu filme preferido? Eu vou colocar o Interestelar, que é esse background aí que fui eu que escolhi pra ser. Muito bom esse filme. E lembrando que todo mundo pode trocar o background, não é, Rafaela? Aham. Exatamente, como a gente já tinha mostrado para vocês naquela tag de image, né? Então aqui a gente vai ter esses 3 filmes e eu queria imprimir eles. E para isso eu vou usar o console log. Se vocês lembram da última aula que a gente tinha falado para vocês, esse console log, quando a gente imprime alguma coisa, ele sempre vai estar aqui nesse cantinho aqui, o console. É aquela parte da página que a gente não vai mostrar para o usuário que vai estar vendo. Vai ficar mais para quem é desenvolvedor, se a gente quiser imprimir para ver se alguma coisa está funcionando. Então, eu vou usar o console log aqui só para mostrar para vocês. Já vou abrir aqui o console. E vou imprimir essas 3 variáveis. Então, vai ser o filme 1. Depois eu vou dar um console.log no filme 2. E um console.log no filme 3. Vamos ver o que vai acontecer, se ele vai realmente imprimir aqui. Vou salvar, vou rodar. E olha só, apareceram os 3 filmes, Star Wars, Toy Story e Interestelar. Então, criadas aqui as 3 variáveis dos nossos filmes, a gente vê que tá ok. Porque a gente tem 3 filmes, mas imagina um Netflix da vida que recebe zilhões de filmes no catálogo. Imagina criar uma variável, filme 1, filme 2, filme 3, filme 4, para cada um dos filmes que entrar no site. Além disso também, imprimi-los ali no site ou tentar apagar, é uma confusão. E na prática, então, não é assim que a gente usa. A gente não fica criando várias variáveis para isso, até porque elas têm a mesma função, né? As variáveis, você vê que é filme 1, filme 2, filme 3, então eles são do mesmo tipo. E para isso, a gente tem o tal do array. E o array nada mais é do que uma variável especial, que é um conjunto de outras variáveis. Então, eu vou criar aqui um array para vocês verem, eu já explico o que está acontecendo. Aqui eu vou criar como var mesmo, e o array eu vou dar o nome de filmes, porque o S vai ser no plural, né? Filmes no plural. Eu vou até comentar aqui essas 3 linhas para eu não me confundir, se vocês se lembram da última aula também, quando a gente coloca o barra, tudo que tiver aqui não vai funcionar no nosso código. A gente pode até escrever coisa que nem é comando, nem é nada de código, que vai dar tudo certo, ele não vai passar. Então, aqui na variável filmes, o array que eu vou criar, eu vou dar um igual e eu vou atribuir com colchetes os valores que eu quiser. O colchetes, ele é mais para juntar as informações. É como quando a gente usa o 2 mais 2 e a gente coloca um parênteses, a gente deixa aquilo mais junto, aquilo para você poder saber que aquilo tem que ser uma coisa só, sabe? E o colchetes, ele vai servir como isso aqui no array. A gente sempre vai usar quando a gente tiver que criar um. E eu vou colocar entre aspas da mesma forma que eu coloquei aqui. Então, aqui eu tenho Star Wars. Eu vou colocar o Star Wars. A gente fica escrevendo Star Wars. Aí eu dou uma vírgula para separar e colocar mais um elemento, mais uma variável que seria outro filme. Então, aqui eu vou colocar o Toy Story. E, por fim, eu vou colocar aqui, entre aspas, o Interestelar. É isso aí. Vou até puxar um pouquinho aqui para o lado para vocês verem como que está ficando. E o array, ele pode ser declarado dessa forma. Então, quando você for, por exemplo, imprimir esse array, eu vou dar um console.log e vou imprimir os filmes, assim como qualquer outra variável, né? Assim como eu imprimi o filme 1, o filme 2, filme 3. Também vou comentar aqui, para a gente não precisar aparecer aqui no console. Vou limpar o console para não ficar sujo e vamos ver o que vai aparecer quando a gente imprime esse array aqui. Vou salvar e vou rodar.
Olha só, ele realmente pegou os 3 valores que tinham dentro dele. Então, isso é muito interessante quando a gente já está declarando as coisas que a gente quer. Porém, nem sempre a gente já sabe os valores que a gente vai colocar desde o começo. Tipo, aqui na hora que eu declarei a variável filmes, eu já atribuí esses valores. Mas na prática, às vezes a gente não sabe. Então, a gente às vezes só declara a variável como array, a gente não coloca nenhum valor dentro dele e a gente vai fazendo isso ao longo do código. A gente vai adicionando os valores conforme o código for rodando. Então, por exemplo, um comandinho que a gente pode utilizar para colocar um valor dentro de um array é o push. O push do inglês é empurre. Então, vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar um filmes, que é o nome do nosso array, ponto push, ou seja, eu estou empurrando para o array filmes o valor que eu estou colocando aqui entre parênteses. Então, eu vou colocar o nosso Star Wars. Tá, Star Wars. Opa, Star Wars. Então, aqui a gente tinha um array totalmente vazio, a gente só declarou que ele existia no código, e o push e a gente está empurrando o Star Wars para dentro desse array. Vamos ver agora, né, imprimindo aqui no nosso console log, o que vai acontecer. Eu vou limpar aqui para não ficar sujo, né, do nosso código anterior e vou rodar. Olha só o que apareceu. O Star Wars. Então, quando eu dei push aqui, é como se eu tivesse colocado o Star Wars aqui dentro, direto. E assim você pode fazer com os outros valores também, né? Vou tirar aqui, eu posso dar um push, vou copiar e vou colar aqui, já que vai ser o mesmo comando, e posso colocar o Toy Story, posso colocar também depois o Interestelar, e quanto mais você for colocando, mais o array vai crescendo. Então, você vai ver aqui, vai aparecer os 2 filmes já juntos. Aqui, eu tenho só um ponto interessante, Rafa, para falar, né? Esse conceito de array, ele é algo que a gente está vendo pela primeira vez. Então, a gente, anteriormente, a gente tinha uma variável para cada filme. E quando a gente tem 3 variáveis, beleza. O problema é ter um catálogo, igual a Rafa falou da Netflix, que tem milhares de filmes e séries, né? E a gente consegue coordenar melhor, né, essas informações que a gente está salvando na memória do computador, né? Uhum. E uma coisa assim, só uma provocação, uma pequena provocação, a gente passou um conteúdo novo, vamos abrir a documentação só para ver como que é a explicação do array, mesmo que seja algo... Com certeza. Só para a gente ter uma ideia do que é. Então, vou digitar array, JavaScript, e nesse primeiro link mesmo do Mozilla, tem uma explicação de como funciona uma array, mesmo que seja algo um pouco mais técnico, só para a gente entender. Então, ó, a gente nem vai tão longe assim na documentação, mas nesse primeiro exemplo, olha só, ele cria uma variável frutas e coloca lá uma maçã e uma banana. E ele fala ali, ele usa uma propriedade, né, para ver quantos elementos possuem naquele array, que é o length. Tá? Então, ele pega a array que a gente criou, que é frutas, e ponto length a gente descobre quantos elementos tem ali. Você já imaginou se a gente tivesse um catálogo com 10 mil filmes escrito, filme 1, filme 2, e a gente tivesse que falar quantos filmes tem o catálogo de vocês? E a gente teria que contar na mão, na cabeça, não precisa. Então, tá aí uma outra vantagem também da array. Ela consegue mostrar quantos elementos a gente tem na tela. Só que aí tem um ponto interessante, Rafa. Volta lá no código. Uma coisa só que eu fiquei intrigado. Na primeira vez que a gente exibiu o console.log, observe o que a gente fez. A gente colocou, ó, filme 1 e ele exibiu o filme 1. Console.log, filme 2, ele exibiu o filme 2. Cada linha do console era um filme. Nesse caso agora, quando a gente dá o console.log filmes, ele está exibindo todos os elementos que a gente tem armazenado na array. Exatamente. Isso é estranho. Será que existe uma forma da gente conseguir pegar só o primeiro filme e depois só o segundo filme, mesmo que seja com vários consoles.log? Dá para fazer isso? Existe sim, com certeza existe. Eu vou mostrar agora para vocês. Antes da Rafaela mostrar, eu queria só tentar... Quem está assustado com chaves, colchetes e parênteses, e até o push, que a gente chamou aqui de comando para facilitar, que tem uma série de detalhes, tá? Rafaela e o Guilherme estão passando para a gente para tentar minimizar a fricção nesse momento de aprendizagem.
Mas aqui tem um monte de detalhes por trás. O que é esse push? Por que escreve assim? Por que aqui é parênteses? Né? Ué, não era colchetes? Por que tem um monte de detalhes do que está acontecendo aqui, né? Esse nome array, nome estranho. Aí você vai procurar em outro lugar, vão falar vetor, vão falar lista ou sequência. Tem um monte de detalhes. Então a gente queria que você focasse. Teste esse código que a Rafaela colocou. A Rafaela fez uma mudança muito interessante, que é, ela declarou a variável, a array, escrevendo todos os filmes lá dentro, e depois ela mudou a abordagem. Ela usou o tal do push. Será que dá para misturar os dois? É seu papel fundamental fazer esses testes. Todas essas dúvidas que estão passando na minha cabeça, que eu coloquei agora, se você não sabe o que vai acontecer, o que você vai fazer? Você vai testar, mesmo que dê o erro. Porque é nessas combinações que você vai aprender. Quer ver um outro termo que o Guilherme e a Rafaela usaram muito aqui, que às vezes também assusta? Eles falaram em imprimir a variável. Imprimir. E ninguém imprimiu, né? A impressora de ninguém saiu alguma coisa aí. Saiu na sua casa? Alguma coisa? Não Saiu. Não. Então, porque nas linguagens, até nas mais antigas, eu diria assim, o comandinho para mostrar alguma coisa, apresentar alguma coisa na tela é print. E em português, a palavra print está muito associada a imprimir na impressora. E aí fica forte. Quando a gente fala em imprimir uma variável, normalmente a gente está falando de jogar em qualquer lugar que dá para ler. Não no papel, que eu estou apontando para a minha impressora aqui. Então, reparem que a gente já está passando vários conceitos e que algumas coisas vão ser mais puxadas, outras menos. A array não tem nada de difícil, mas a sintaxe, esse colchetes, quando é parênteses, quando é push e tal, é bastante informação. Foi assim para mim, vai ser assim para você. Então, a gente queria tirar esse medo de falar, peraí, mas aí eu agora não sei. Você vai ver que na próxima aula, você já vai lembrar melhor da aula passada, tá bem? Então, estejam comigo. Então vamos lá. Eu vou primeiro apagar aqui todas essas variáveis, né, que a gente tinha criado antes de conhecer o array, que deixaram a nossa vida um pouco mais complicada, com bastante linha de código. Vou tirar esses console log também. E eu vou voltar para aquela forma de declaração que a gente já colocava aqui os filmes diretamente na hora que eu estava colocando a nossa variável. Então eu vou colocar aqui o Star Wars, vou colocar de novo Toy Story, e vou colocar de novo o Interstellar. Acho que é isso aí. Então, eu vou tirar esse push, né? Já que a gente já vai estar com todas... Cuidado que ficou um pontinho ali, é vírgula, tá? Opa, perdão. Boa. Tranquilo. Bem visto. Eu vou tirar esse push daqui porque a gente já tá com os nossos elementos no array, senão a gente vai ficar adicionando de novo. Então, a gente não vai precisar disso. É um bom teste para quem está vendo a gente, esse código meio que a gente chamaria de duplicado que a Rafaela colocou. Façam, é verdade. Muito interessante. É verdade. E aqui eu vou mostrar para vocês porque fica um pouco mais visual. Vocês conseguem enxergar que aqui tem o primeiro elemento, vocês conseguem enxergar que aqui tem o segundo elemento e aqui tem o terceiro elemento. Então, quando a gente vai imprimir aqui no console log filmes, o que a gente faz para poder chamar apenas um desses elementos que já está dentro? A gente abre colchetes e aí a gente vai chamar pelo número desse elemento. Então, por exemplo, aqui, Star Wars, ele é o nosso primeiro elemento. Então, o que eu coloco dentro do colchetes? O número 1. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou salvar e eu vou rodar esse código e ver se ele vai realmente imprimir Star Wars aqui para mim no console. Olha só. Ele imprimiu deu ruim. Deu ruim. Alguma coisa. O que Toy Story é o nosso segundo elemento, né? Então, por que será que não está funcionando? Se eu colocar aqui o 2, será que ele vai imprimir o Toy Story? O que será que vai acontecer aqui se eu colocar o número 2? Interestelar. Ué, então se quando eu coloco o 1, ele imprime Toy Story, eu coloco o 2, ele imprime Interestelar, quando que ele vai imprimir o Star Wars? Nos arrays, e isso assim, não tem jeito, você tem que... Eu sei que não é intuitivo, né, de você pensar, porque intuitivo seria se fosse 1, 2 e 3. Mas o array, ele começa com o 0. Esses são os índices, né, dos nossos elementos. É como se fossem os IDs, os identificadores deles. Cada um dos elementos tem um número. Esse daqui vai ser 0, não vai ser 1. Esse aqui vai ser 1, esse aqui vai ser 2 e assim por diante. Ou seja, quando a gente utiliza arrays, o primeiro elemento sempre vai ser 0. Então, quando a gente quiser imprimir, por exemplo, Star Wars, a gente vai colocar entre os nossos colchetes aqui, né, com o nosso array, o número 0. Vamos ver se vai funcionar. Vou limpar aqui também.
Star Wars. Então, isso é importante que vocês saibam, porque é muito confuso, né? A gente sempre vai na intuição achando que esse aqui vai ser o 1, esse aqui vai ser o 2, esse aqui vai ser o 3, e na verdade começa com o 0 de fato. E aqui eu acho que vocês entenderam também como que é essa sintaxe do array. Sempre que a gente for referenciar ele, seja aqui para imprimir no console log, seja para dar um document.write, a gente vai escrever o nome da variável como a gente sempre escrevia, e como é um array e a gente quer pegar um elemento dentro dele, a gente vai dar esse colchetes e chamar pelo índice, pelo identificador, pelo número do elemento que a gente quer, lembrando sempre que começa com o 0. Porém, para a gente poder imprimir todos esses elementos, a gente também teria que ficar criando várias linhas de código. Então vai ser o console.log. Oi, pode falar. Isso é legal. Vamos fazer esse mesmo, imprimindo o 0, o 1 e o 2? Vamos imprimir só todos, pra ter certeza sim. mesmo, né? Para praticar Sim. copia e cola. É isso? Perfeito, Isso. Copia e cola. A gente copia e cola mesmo, só troca o número aqui dentro. Então vai ser 0, 1 e 2. Save. Vamos rodar o nosso programinha. E olha, deixa eu só dar um clear, porque senão ficou sujo da última vez que a gente tinha rodado. Isso é importante, viu, gente? Olha só, apareceram os 3, um em cada linha. E uma coisa que é importante também, que o Gui falou na documentação, é que a gente consegue ver a largura do nosso array, o tamanho do nosso array. E aí você pensa, poxa, se começa no 0, é 0, 1, 2. Então a largura do nosso array, a length que ele tinha utilizado, né, que é o filmes.length, teria que ser 2. Porque se começa com 0, 1, 2, é 2. Mas não. A largura é, de fato, a quantidade de elementos que tem dentro dele. Então, isso é um pouco confuso, não tem jeito, mas na hora que você entende, você pega isso, é bem tranquilo. É só não confundir que o tamanho do array é a quantidade de elementos. Então, aqui tem 3 elementos e acabou. Você adicionou 3 coisas no array. Agora, os índices de cada um deles vão começar do 0. Então, o último elemento vai ser o 2. E isso a gente só tem que aceitar mesmo e aprender a usar dessa forma. Boa. Só uma coisa. Vamos mostrar esse filmes.length? Dá um console.log nele só pra gente verificar. E aí, pessoal, tudo que vocês quiserem testar, quero ver, deixa eu ver esse trecho de código que ele faz, põe um console.log só pra gente ter certeza mesmo. Exato, então, a gente sempre faz isso, na verdade, né, na programação. Eu vou rodar, salvei, rodei. E olha só, apareceram os 3 console logs aqui dos filmes e o número 3, para vocês verem que, de fato, o nosso tamanho do array é 3 e não 2, por causa do último elemento. Porém, né, como eu falei, é muita coisa que a gente tem que ficar imprimindo. A gente vai ter que escrever muitas linhas de código, na verdade, para imprimir cada um dos filmes. E a gente utiliza, para isso, um outro comando que nem aquele que a gente tinha usado na aula anterior, chamado while, né? Para quem não lembra o while, eu vou até utilizar o while aqui, eu vou escrever o que a gente tinha escrito na aula anterior. A gente tinha a variável tentativas, acho que foi na aula anterior, não, foi na aula anterior, né, que a gente estava fazendo aquele jogo de acertar o número. Eu vou criar a variável tentativas e eu vou atribuir a ela 3. A gente dava 3 tentativas para o usuário tentar fazer o programa. E o while que a gente tinha criado tinha aquela condição que a gente colocava entre parênteses, que o programa vai rodar até as tentativas serem maior que 0. Então, até as tentativas serem maior que 0. E o que acontecia aqui dentro no nosso programa? A gente fazia todos os comandos, fazia ele imprimir qual que você quer chutar, você chutou maior, chutou menor, e no finalzinho do programa, a gente colocava que as tentativas era igual às tentativas menos 1. Então, o que acontecia? A gente entrava no nosso while, quando a gente tinha 3 tentativas, fazia todo o nosso programa, e a pessoa chutava. No final desse chute, ela perdia uma tentativa. A tentativa, a nossa variável aqui, ganhava menos 1. Então, era atribuído menos 1
para ela. Ela ficava com 2, aí ela entrava de novo no while, como estava maior que 0, passava essa condição, ela fazia de novo todo o nosso código, e aí diminuía mais 1, e assim por diante. Só que existe uma outra forma da gente fazer isso, e neste caso é muito melhor da gente usar, porque a gente vai utilizar arrays, e isso daí de fato, vocês vão ver na prática, eu vou mostrar para vocês o motivo, mas vocês precisam aprender, e é muito utilizado também na programação, que é o comandinho chamado for. Pode falar. Boa. Isso é um ponto interessante, que array não é específico do JavaScript, tá? Array é algo padrão de todas as linguagens de programação, ou da maioria esmagadora das linguagens. Então, esse conceito de eu coloco entre colchetes e guardo vários elementos, isso vai acontecer no JavaScript, vai acontecer no Java, vai acontecer no Python, vai acontecer no Ruby, no C#, em várias outras linguagens também, tá bom? Exatamente. E esse for, que você acabou de escrever aí, ele também aparece, é algo comum de outras linguagens também. Sim. Né? Beleza. Sim. Eu, por exemplo, aprendi com C. Mas já avisando, porque o Guilherme segurou a Rafaela bem nesse momento, então também eu vou falar. O for tem uma forma de escrever que às vezes assusta a gente, porque ele já muda um pouco. Assim como aqui teve algumas coisinhas, né? A gente usou o ponto para o punch, na array usou os colchetes, e a gente nunca tinha usado. Peraí, quando é parênteses, quando é colchetes, quando é chaves, e no começo é tanta informação, provavelmente você já errou usando um no lugar do outro e ficou demorando para descobrir o erro. Isso é completamente normal, faz parte do seu processo de aprendizagem. O for, ele também faz laços como o while. Daria para escrever o que a Rafaela e o Guilherme querem trazer para a gente aqui com o while, só que a gente já quer mostrar diretamente no for, e talvez até depois a gente mostre no while para equiparar. Tem uma vantagenzinha, fica um pouquinho menor, e as pessoas vão usar muito o for quando a gente vai percorrer uma array, não é? A gente chama de iterar, percorrer. Quando você tem esse conjunto de variáveis, né, que é uma sequência de variáveis, para a gente andar em uma, como a Rafaela colocou, a gente não vai ficar copiando e colando código, a gente vai fazer um laço, e esse laço, o verbo que a gente usa é percorrer ou iterar a array. Só uma coisa interessante que eu acho que vale a pena a gente deixar na tela é assim, aquele console que a gente tinha, console.log, filmes na posição 0, filme na posição 2, dá para deixar ele comentado ali embaixo, só para a gente depois comparar com o for e comparar também com essa exibição 1 em 1? Pode Como ser? assim? Você quer colocar isso, aqui embaixo? Um console.log aí, console.log de filmes na posição 0. Isso, tá. No índice 0. Isso, só que é filmes, tá? Perdão. Boa. Aí, o que acontece? Olha só. A gente tem o filmes no índice 0, que é o filme que a gente quer exibir, depois a gente tem o filme no índice 1, filme no índice 2, e assim por diante. O que a Rafa vai tentar fazer ali é o seguinte, a gente quer criar uma repetição com base no tamanho de elementos que a gente tem na array. Então, a gente quer fazer o seguinte, coloca no console todos os filmes, do índice 0, do índice 1, do índice 2, do índice 3. Se tivesse 20 filmes, ele colocaria os 20 elementos ali. Então, eu nem imagino como a Rafa vai fazer isso aí, esse milagre da computação acontecendo. Então, vai lá, Rafa, mostra aí pra gente. Vamos lá, então. Eu vou primeiro só tirar eu vou comentar, na verdade, essa linha, só para não confundir vocês. E lembrar que aqui a gente tem a estrutura do while que a gente estava fazendo. Primeiro de tudo, eu vou escrever para vocês o formato do for, mas eu já vou explicar, eu prometo. O que está acontecendo, eu vou colocar aqui para vocês, só porque eu acho que é mais fácil de explicar para vocês já com a visualização do que está acontecendo. Então, eu vou escrever aqui o meu for. Não se assustem. E... Beleza. O que está acontecendo aqui? Vocês estão vendo que tem meio que três como que eu posso dizer? Propriedades, espaços, né? Propriedades,
campos que a gente está fazendo, 3 operaçõezinhas que a gente faz aqui no while. Primeiro de tudo que a gente faz, a gente declara lá em cima a nossa variável tentativas. Então, a gente já coloca, já define a quantidade de tentativas que a gente tem. E a gente vai usar essa variável tentativas como condição aqui no while. Então, no while, se as tentativas forem maior que 0, aí a gente vai fazer o que está ali escrito. Então, a gente tem primeiro aqui a declaração das tentativas, aqui a gente usa as tentativas como condição, e aqui no final do nosso código, no final de todos os comandos que a gente coloca dentro do nosso jogo, que a gente colocou, a gente vai diminuir em uma tentativa, para poder continuar o laço. Senão, como eu falei, se a gente não tirar a tentativa, não acontecer nada, a gente vai ficar nesse while para sempre, porque ele sempre vai ser maior que 0, né? Se a gente não diminuir o número de tentativas. E se vocês conseguirem enxergar, aqui no for, a gente está fazendo exatamente a mesma coisa. Eu só mudei o nome da variável. Aqui, a variável que eu estou utilizando como tentativas, na verdade, é a variável i, porque é um costume da gente usar no for, né? Como o Paulo disse, a gente usa muito a palavra iteração quando a gente faz esse tipo de coisa. Então, a gente usa o i por ser o iterativo, né? O objeto que a gente vai iterar. Mas eu podia tranquilamente colocar aqui tentativas. Eu só não vou colocar porque eu acho que vai estender um pouco o código, mas pensem que é as tentativas mesmo. Aqui, o var i igual a 3, você pode ver que é exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui. A gente, na verdade, só está declarando o que a gente vai usar como condição dentro do nosso próprio for. A gente não pode fazer isso no while, porque se a gente declarar a tentativa dentro do while, na verdade, ele não tem como entrar ali dentro. Essa tentativa, se for declarada depois, ela não existe aqui nessa condição. Então, no while isso não funciona. Aqui no for, a gente vai declarar. Então, o primeiro elemento que a gente usa aqui no for vai ser essa parte de declaração da nossa variável para a condição. Segunda parte, né? Eu estou contando o ponto e vírgula como divisor das partes. Segunda parte, a gente vai colocar o i maior que 0. E aqui vocês podem ver que é a condição de fato para entrar no loop. Então, while tentativas maior que 0, vai ser feito o programa. Assim como quando o i for maior que 0, que no caso é tentativas também, a gente vai entrar nesse loop. E aqui no final, a gente está vendo que tentativas é igual a tentativas menos 1. Ou seja, quando ela é 3, ela é atribuído o valor 2. Quando ela é 2, ela é atribuído o valor 1. E aqui, esse i menos menos é exatamente a mesma coisa. O i menos menos é como se você estivesse escrevendo i igual a i menos 1. É a mesma coisa, o i menos menos. É só uma forma mais simples da gente escrever isso. Então, o mais também funciona? O mais também funciona. Assim como o i mais é igual ao i igual a i mais 1. Então, você pode utilizar dessas duas formas. Deixa eu ver, Rafael, eu gostei que você fez uma associação, o for e o while. Sobe aí, olha só, olha que legal, a Rafaela colocou, no while a gente escreve bem bonitinho, né, declara lá fora a variável, olha, eu tenho 3 tentativas, enquanto a tentativa é maior que 0, lá dentro você faz menos 1. No for, isso fica meio que tudo compacto, e a Rafaela já chutou o balde aqui, ela fez como costuma aparecer. Costuma aparecer com o nomezinho de variável i, que ela me ensinou, acabei de aprender isso hoje, nunca tinha pensado que o i é da iteração, o i, o j, da somatória da matemática, nem sabia disso. A gente costuma usar a variável i porque é uma variável meio que, não importa, você poderia ter colocado var, número do filme, poderia, é claro, mas é muito comum. Aí tem esse ponto e vírgula que já é um soco no estômago, né, porque até agora, nos nossos programas não tinha aparecido ponto e vírgula nenhum, mas o for tem essa sintaxe diferentona. No meio, a condição para saber se ele deve executar e continuar executando o laço. E no final, que é mais estranho ainda, esse menos que escreve... Primeiro, tem 2 detalhes aí. Menos, né? O que é isso? Que para cá, para essa situação, é realmente equivalente a i igual a i menos 1. E ele é executado só no final do for. Isso que é mais louco ainda, né? Porque parece que entrou no for, já executa e já subtrai. Não. Aí dentro desse for, a primeira linha, o i aí tá valendo 3, tá bem? Ele não tá valendo 2, porque dá a impressão que tá, né? Dá a impressão que ele passa a linha inteira, ele não passa. O for, ele passa metade da linha e depois já entra no laço para depois completar, aí sim, fazer o i igual a i menos 1.
Então, o for realmente, para quem nunca viu, para você que já tá de outra linguagem, já sabe, isso eu já sei, tô fazendo aqui. Para quem nunca viu, falou, pô, até o while tava tão legal, o for dá uma primeira, assim como o array um pouquinho, mas o for realmente não é muito intuitivo, não tá tão bonitinho quanto o português. Enquanto tem tentativas mais do que zero, faça isso, né? O while eu acho super bonitinho. O for já é um negócio, como eu também, né? A Rafaela também aprendeu no C. Eu também vi no C, no Basic, lá atrás. Você vê que essas estruturas se repetem. Só um ponto interessante que o Paulo comentou. Será que dá para a gente visualizar esse I, que tá esse I dentro do for aí? Antes de botar com o filme, só para a gente ver? Perfeito. Eu vou dar, então, um console log aqui dentro, sempre que a gente quer visualizar, e eu vou pegar o valor de I, que I é uma variável, né? Vocês estão vendo aqui, eu declarei variável, é igualzinho como se eu estivesse declarando. Então, vamos salvar. Na verdade, eu vou até tirar esse aqui, esse while, eu acho que vocês já entenderam, vamos deixar só o for por enquanto. Eu vou salvar e vou rodar aqui, para ver o que vai acontecer. Olha só, ele automaticamente já fez o loop 3 vezes. Quer explicar aí pra gente, Gui, o que aconteceu? Então, vamos lá, só para a gente entender. For var i igual a 3. Então, antes de tudo, você falou, a minha iteração, ela vai começar com i valendo 3. Beleza. Aí ele passa para a segunda partezinha, que é i maior que 0. Enquanto o i for maior que 0, ele vai repetir essa sequência. Na primeira vez, a gente não tem o i menos menos, ele vai executar tudo. Depois que ele executa a linha toda do for, ele volta e faz o i menos menos, que vai ser o i igual a i menos 1. Então, a primeira vez, o i vale 3, que foi que você iniciou. 3 é maior que 0? 3 é maior que 0. Então, repete. Aí ele tirou. O i agora não vale mais 3, o i vale 2. Aí ele exibiu o 2 e vai falar, 2 é maior do que 0? 2 é maior do que 0. Então, vamos tirar mais um. Tirou, ficou o i valendo 1 e vai falar, 1 é maior do que 0? 1 é maior do que 0. Aí ele vai tirar mais uma vez. Repara que esse i menos menos vai acontecer no final. Depois que executou toda a minha cadência ali dentro do for, todos os comandos que no nosso caso a gente colocou um comando, que foi o console log, mas poderia ser uma sequência de ações ali dentro. Então a gente executou alguma coisa ali, e no final, que o i valia 1, a gente executou, exibiu o 1, fez o console.log, ele volta na repetição subtraindo. O i agora não vale 1, o i vale 0. 0 é maior do que 0? Não. 0 não é maior do que 0. 0 é igual a 0. Então ele vai parar de repetir. Aí, nesse caso, ele mostra pra gente lá no console os valores 3, 2 e 1. Beleza? Só que aí eu tô com uma pergunta, eu tô com um ponto interessante, Rafa. Olha só. A gente começou falando sobre o exemplo dos filmes. Como que eu consigo pegar esse for e colocar no exemplo dos filmes? Por quê? Nos filmes a gente tinha o filme 0, o filme 1 e o filme 2. Como que eu faço esse for funcionar ao contrário agora? Eu quero que ele coloque uma condição baseado no tamanho de filmes que eu tenho dentro da lista e depois que exiba esses filmes na sequência certinha que a gente colocou. Como que faz isso? Posso perguntar? Eu queria perguntar outra coisa para a Rafaela antes. Oi. Já que a gente já está imprimindo o 3, o 2 e 1, em vez de além de imprimir o console log do i, a gente pode imprimir o filmes de i, isso é, o filme 3, o 2 e o 1, para a gente ver o que acontece? Com certeza a gente pode fazer isso. A gente eu vou colocar aqui no console log, então. Deixa eu só tirar aqui, né? Vamos voltar para o código, as nossas variáveis, o nosso array filmes. Então, aqui no console log, eu vou adicionar o nosso array. E, como vocês lembram, a gente coloca colchetes para definir qual a gente quer. E o Paulo quer que a gente imprima o elemento que tiver no i. Então, vamos ver o que vai acontecer se a gente fizer isso daqui. Eu vou limpar aqui o console, vou salvar e vou rodar. O que será que aconteceu? Vocês conseguem lembrar que o que eu falei a gente tem 3 elementos, porém, o número maior de índice que a gente tem, que vai ser o do interestelar, é 2.
porque o Star Wars vai ser 0, Toy Story vai ser 1, Interestelar vai ser 2. Então, começando que o i é igual a 3, ele está tentando puxar aqui no array o elemento que tem o índice 3. Mas não tem elemento com índice 3. O máximo que a gente tem é o com índice 2. Então, a primeira coisa que ele conseguiu imprimir aqui foi esse undefined, que significa indefinido, porque realmente a gente não definiu nenhum elemento para estar aqui no array no índice 3. Né? Quando a gente começa o loop, a gente começa que o i é igual a 3. Só que já no segundo loop, como o Gui falou, a gente já vai ter diminuído aqui. No final, ele sempre diminui o número do nosso i, e aqui o i vai valer 2, porque ele já vai estar no segundo loop. E no 2, o que a gente tem aqui no nosso array de filmes que vale com o índice 2? O Interestelar. Então, ele foi impresso aqui o Interestelar. Assim como o Toy Story na vez seguinte. E o porquê que não foi impresso o Star Wars? Porque o Star Wars ele está no índice 0, e o índice 0 ele não entra na condição do for. Quando a gente tiver 1, ele vai diminuir aqui o 1, porém ele vai tentar fazer o for e não vai ser aceito, porque essa condição não vai ser verdadeira. Então ele vai imprimir apenas essas 3 informações para a gente. O Paulo, acho que quer falar alguma coisa, Paulo? Não, eu acho que agora, pelo que eu entendi, então, para fazer isso funcionar, o i deveria começar do 2, né? Porque o terceiro elemento é o 2, né? Isso que é... Exatamente. E aí ele vai até maior ou igual a 0, que eu acho que a gente ainda não aprendeu a escrever. Perfeito. O que significa esse maior ou igual a 0, né? A gente tem alguns operadores comparativos. A gente pode definir maior só com maior, a gente pode definir o menor, deixa eu até escrever, né? O maior só com maior, o menor só com menor, o igual assim, o diferente dessa forma que a gente também já tinha visto. Porém, a gente nunca tinha juntado 2 informações ao mesmo tempo. Então, o maior ou igual é a mesma coisa que vocês acabaram de ouvir eu falar. É maior ou igual. Então, o número ele pode ser 0 nessa condição. Quando a gente coloca o igual, quando ele for 0, ele vai entrar na condição. E é o que a gente quer. Então, vamos lá. Vamos fazer um clear aqui. Vamos salvar e vamos rodar para ver o que vai acontecer. Olha só, ele imprimiu certinho os 3 filmes. Interestelar, como o segundo índice, que o i é igual a 2 no início. O Toy Story, que depois ele vai perder um número, né? Ele vai descer para o 1. O i vai ser igual a 1, então vai imprimir o filmes o lugar do 1, que vai ser o Toy Story. E aí ele vai descer mais um aqui também. Ele vai virar i igual a 0. Vai entrar, porque o i pode ser maior ou igual a 0, e vai imprimir o filme com o índice 0, que é o Star Wars. Mas dessa forma, a gente está, na verdade, imprimindo eles de ponta cabeça, né? A gente está puxando de trás para frente. A gente poderia muito bem fazer ao contrário. A gente poderia começar imprimindo o índice 0 e a gente podia finalizar imprimindo o número menor ou igual a 2. E o i a gente vai somar. Que nem o Guilherme falou, a gente podia, tanto faz, usar i menos menos ou i mais mais. É como se fosse i igual a i menos 1 ou i igual a i mais 1. Então, aqui a gente vai fazer o contrário. A gente vai começar com o nosso índice valendo 0. Então, a gente vai primeiro imprimir Star Wars. Aí, a gente vai somar no final do nosso programinha. Aí ele vai virar o i igual a 1, vai estar satisfeita essa condição, porque o i tem que ser menor ou igual a 2, e aí ele vai imprimir. Então vamos ver na prática se isso aqui vai funcionar. Eu vou salvar, vou rodar. E olha só, agora ele imprimiu na ordem certa. Star Wars, Toy Story e Interestelar. Na verdade, a gente só mudou que agora ele está somando, ele está começando do 0 e somando até o 2, e antes a gente tinha que começava do 2, e aí ele diminuindo com i menos menos até o 0. Eu só tenho algo interessante para falar sobre isso. Observa que nesse código que a Rafa fez, ela deixou i na condição mesmo, né? O i menor ou igual a 2. Isso pode ser um pouco perigoso. Por quê? Se a gente vai lá na nossa variável de filmes e coloca filme 4,
Peraí, 1, 2, 3, filme 4. Faz isso aí, Rafa. Vai lá na nossa lista de filmes e coloca aí filme 4. Pode escrever filme 4 mesmo, até eu lembrar o nome de um filme agora. Beleza. Esqueceram de mim aí, pode pôr Esqueceram de Mim, que aí não é do Ed, de você. Aí. Boa, obrigado. Pra ser bem real, lembra? Esqueceram de mim. Boa. O que acontece? O que eu teria que fazer? Sempre que um filme novo é inserido, eu preciso ir lá e mudar sozinho. Por quê? Ó, quer ver? Sem a gente mudar nada, limpa o console, Rafa, e roda mais uma vez pra gente ver se esse filme Esqueceram de Mim vai ser exibido. Salvou, executando. E quando pede Star Wars, Toy Story, Interestelar, ele não vai aparecer. Ele vai aparecer se a gente for lá e mudar ali, ó, o I menor ou igual a 2, né? No nosso caso agora, que a gente tem mais um filme, teria que ser menor ou I menor ou igual a 3. Mas, Rafa, existe um jeito da gente criar uma forma de deixar esse número automático, né? Por exemplo, se eu coloco mais 2 filmes, ele vai exibir todos os filmes que tem ali. Se eu coloco mais 20 filmes, ele vai exibir os 20 filmes que tem ali. Como que eu deixo essa condição de uma forma especial para ele exibir de fato todos os filmes que eu tenho dentro da lista? Para não ficar Perfeito. chutando. Como a gente já tinha visto, né, quando a gente estava explicando para vocês o array, ele tem aquela propriedade, aquele comandinho que a gente pode chamar de length, que na verdade vai traduzir o tamanho dele, vai falar quantos elementos ele tem aqui dentro. Então a gente está usando o menor ou igual a 3, sendo que aqui a gente tem 4 elementos. O que a gente podia fazer aqui também é deixar menor que 4. Porque 4 é o número total de elementos, e se vocês se lembram, a gente começa com 0, então aqui, na verdade, ele só vai ser verdadeiro até o 3, né? O menor que 4, que significa que o 4 não entra. Mas como o Gui falou, a gente não quer deixar estático, a gente não quer não ficar preso. A gente, se quiser adicionar mais um filme aqui, a gente vai ter que mudar embaixo de novo. E esse length, esse array.length, que eu vou colocar aqui para vocês, o nosso array vai ser filmes.length, ele vai ter o valor 4, porque a gente já sabe que o ponto length equivale à quantidade de elementos dentro do array. Então, vamos rodar, vamos ver se isso vai acontecer. Deixa eu limpar aqui também. Boa. Olha só, apareceram os 4 da mesma forma. E isso daqui vocês é necessário, na verdade, usar, porque olha só, se vocês acrescentarem agora mais um filme, Marley e eu, e você só salvar e rodar, você não vai mudar nada ali no for, ele vai adicionar aqui o Marley e eu. Então, é muito interessante que vocês já coloquem na condição o filmes.length, né? O tamanho do array mesmo, para a gente poder imprimir de fato certinho. Rafaela, tem uma dúvida para você me explicar. Por que aí não é, então, I menor igual? Porque, olha só, nesse caso a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 filmes. Esse filmes length que você falou vale 5. Por que ali no I não é menor igual? Se a gente trocar ali para o menor igual não funciona? E aí? Ele funciona. Peraí, deixa eu salvar e rodar. Vamos rodar. Mas olha só o que vai aparecer no final. O undefined. Por quê? Quando você vai chegar, ele vai somando, né? Ele começa com 0, aí ele soma 1, vai para o índice 0, vai para o índice 1, vai para o índice 2, vai para o índice 3. E se ele tem que ser menor ou igual ao filmes length, significa que ele, quando tiver 5, vai também entrar. Então, ele está pedindo aqui para você imprimir o array de filmes no índice 5. E qual que é o índice 5 aqui no nosso array? A gente não tem. A gente tem Star Wars de 0, Toy Story de 1, 2, 3, 4 e o 5 não existe, não foi definido. Então, vai ser impresso esse undefined por conta de a gente não ter o número 5. Por isso que é importante a gente sempre deixar que seja menor que o filmes length. Por causa desse negócio do do array sempre começar com o índice 0. Isso não tem jeito. A gente tem que ajustar as coisas dessa forma para não se confundir. E aí, Gui, vamos fazer agora já o nosso projeto prático, já que a gente já entendeu o array, já entendeu o for? Vamos. Bom, qual é a ideia, né? A ideia é o seguinte, a gente quer criar
um menu que vai ficar perguntando, pode ser prompt, que vai ficar perguntando qual é o filme que você gosta. E no lugar de a gente escrever o nome do filme, seria legal se a gente pudesse colocar uma lista não, se a gente pudesse colocar um banner, né, um cartaz do filme, a foto do filme que a gente quer. Então, no caso, o Interestelar, o Toy Story, a gente tem a foto desses filmes. E conforme a gente vai inserindo esses filmes, quando a gente termina de criar, né, de inserir todos os filmes, a gente fecha o nosso programa, a gente pode deixar um comando para isso, por exemplo, se eu digitar 0, fecho, e quando eu digito 0, ele exibe na tela. Aí onde está, embaixo desse Alura Flix Imersão Dev, o cartaz com todos os filmes. Muito louco isso, hein? Isso é legal, hein? Vai ser muito Vamos lá, bom. então, ó, para começar, o que a gente vai fazer? A Rafa limpou ali a parte visual. Tirei o console aqui também. A parte do console também, a parte do JavaScript. Vamos começar com o que a gente já sabe. Então, vou criar uma variável que eu vou chamar de lista filmes. E essa variável, ela vai ser uma array. Então, vai ser igual, abre e fecha colchetes. Legal, a gente tem um desafio aqui. Onde nós vamos pegar a imagem dos filmes, né? A foto, né? A capa do filme que a gente quer. Existe um site conhecido chamado IMDb. A gente vai usar ele. Então, vou colocar aqui, vou digitar numa nova aba IMDb. Eu não, né? A Rafa está digitando. IMDb, que aí ele fala, né? Que é um site de filmes, né? Uma database de filmes, Internet Movie Database. Vou clicar nesse site aí e vou pesquisar o nome dos filmes. Aí a gente só tem um porém. Os nomes dos filmes aí, ele é um site em inglês. Então eu vou pesquisar com os nomes em inglês também. Puxa, eu não sei o nome do filme que eu gosto em inglês. Dá uma googlada lá, dá uma pesquisadinha que você encontra. Então eu vou começar com Toy Story. Então eu vou digitar aí Toy Story. E vai aparecer ali embaixo, ali, ó, o Toy Story, 1995. Caramba, hein? Que muito louco. Vou clicar nesse primeiro. Aí, olha só que interessante. Tem ali o desenho do Toy Story, tem ali, acho que um trailer, né? Algo para dar um play no vídeo. A gente não vai dar o play no vídeo. O que eu vou fazer agora vai ser clicar com o botão direito do mouse em cima da foto mesmo, e vou selecionar a opção copiar endereço da imagem. Essa opçãozinha aí. Cliquei. Só para a gente ter certeza do que a gente está copiando, né, eu vou abrir uma nova aba e vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Vou dar um Ctrl+V e um Enter, só para a gente visualizar essa imagem. Olha só, então a gente está copiando essa imagenzinha aí. Se você observar no final lá da URL, gigante, um monte de número que tem ali, tem um ponto JPG, que é a imagem mesmo, a extensão da imagem que a gente está copiando. O que eu vou fazer? Eu vou voltar lá no meu código do CodePen e vou colocar, né, na primeira posição, entre aspas, né, no índice 0, entre aspas, Ctrl+V daquele código, daquele endereço bem grandão. E aí tá salvo o meu primeiro filme, o meu primeiro banner. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa agora com os outros 2 filmes, tá? Então eu vou colocar lá no IMDb mesmo, vou digitar... Qual era seu filme mesmo, Rafa? Eu esqueci. Star Wars. Star Wars, boa. Então vai por aí o Star Wars. Pode escolher qualquer um da saga, pode ser o Rogue One, pode ser... Eu vou pegar esse primeiro aqui, é o episódio 4. Quer mostrar que é hardcore, hein? Quer mostrar que é hardcore, Eu vou copiar o endereço da imagem, é isso? Endereço da imagem, isso. E vai lá no código põe uma vírgula, lembra? Os elementos sempre separados por vírgula, entre aspas. Vou colocar Ctrl+V. E tem lá 2 filmes já. Rafaela, para quem quiser, já que fica esse linguição aí meio estranho, ainda mais com essas URLs, né, esses endereços gigantescos que assustam um pouco, olha lá, a Rafaela tá mostrando, né, e quem quisesse podia usar aquele push que você ensinou a gente. Também. Tá bem, só para saber, quem quiser pode testar, porque aí dá para ficar meio que uma linha, mas é tão grande, e a gente tá usando aqui uma fonte maior para vocês enxergarem, que também ia ficar tudo, tá? De novo, na programação a gente tem várias formas, a Rafaela já trouxe algumas coisas de mais de uma forma, o Guilherme também, e você vai vendo que vai dependendo do seu estilo e da comunidade. Você vai ver que algumas coisas na comunidade, como a Rafaela colocou na primeira aula, o tal de escrever o nome de variável, lista, filmes, o F maiúsculo, é uma convenção muito forte. Você nem é obrigado. Mas quando você escreve diferente, a pessoa já te olha torta e fala assim, o que você está escrevendo? Tá bem? O que você está falando tão estranho assim?
Não é que ele está errado, não é que não funciona, mas as pessoas costumam a deixar o código bem legível para os seus amigos e amigas, seus colegas de trabalho. Exatamente. É isso aí. Então, vamos colocar só mais um filme pra gente ficar com os 3 certinho? Coitado, né? O Paulo tem que ter a representatividade dele também com o Interestelar. Então vamos lá, Interestelar. Boa. Esse primeiro, né? Esse primeiro. E vamos copiar. Essa capa desse filme é muito bacana, né? Muito legal, né? É bem bonita. Não esqueçam, pessoal, a vírgula, entre aspas, e o Ctrl V desse daí. Boa. Bom, agora o que a gente pode pensar é, se você quiser colocar mais filmes, você pode colocar mais filmes, tá bom? Fique à vontade aí. Bom, agora que a gente já criou a nossa lista de filmes, o que eu quero fazer é exibir esses filmes na tela. E lembra que os visuais bonitos, né, da imersão foi criado por uma equipe bem bacana, né? A Carol ajudou a gente. E ela já deixou uma tag especial para a gente exibir os nossos filmes bem bonitos ali, um card bem bacana. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir a ajuda da Rafa, porque a gente vai criar um loop de repetição, um for para varrer, né? Todos os pôster, né? Os banners que a gente tem na nossa lista de filmes. Então vamos lá, vamos escrever esse for juntos aí. Então, for, entre parênteses, vamos começar inicializando, né, a nossa variável i. Então, var i igual a 0. Ponto e vírgula. Pessoal, ponto e vírgula aí, tá? Não é vírgula, não é ponto e vírgula. Beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar a nossa variável de interação i e vai verificar se ela for menor do que a nossa lista de filmes, né? Eu só esqueci o nome da variável ali em cima, Rafa. Como que chama mesmo? Lista filmes. Boa, vou até copiar e colar. Boa. Lista filmes, a gente quer o tamanho, a quantidade de elementos que tem lá dentro, então, ponto length. Opa, perdão. Ponto length, boa. E para finalizar, ponto e vírgula, cada repetição a gente quer mostrar um filme diferente, né? Um poster, um encarte diferente do filme. Então vou colocar i mais. Beleza. O que a gente tem que fazer agora é abrir e fechar bigodes, né? Que é o nosso padrão. O que eu vou fazer agora é o seguinte, a gente precisa exibir na tela. Então a gente vai usar o document.write mesmo, que a gente já conhece. No document.write, a gente vai utilizar uma tag especial para exibir imagens, né, conhecida do HTML. Então a gente vai usar o document.write, só que se eu colocasse direto aí esse lista filmes e colchetes i, isso é, o iésimo elemento da nossa array, o document.write só ia mostrar essa linha feiosa aí, M, Media, Amazon, um monte delas, 3 delas, inclusive ia estar preto, ia ser difícil de ler aí, né? Ele ia mostrar preto sobre preto, não ia servir muito. Então vocês estão falando que a gente deve usar uma tag, ele deve colocar dentro do nosso documento HTML uma tagzinha para falar, olha, isso aqui não é para você, não é puro texto, não é um parágrafo, é uma imagem. Aí já pega uma bordadinha do HTML. Então é isso, né? Porque também se a gente fizesse alert, ele ia mostrar só esse negócio feio. Se a gente fizesse console log, ali acho que não tem muita condição de mostrar a imagem. Talvez tenha, mas não consigo enxergar. O document.write é porque a gente quer mexer no documento da página web, né? Exatamente. Então, vocês querem testar? Vamos ver o que acontece, então? Se a gente acho ótimo. Boa ideia, Rafa. Boa ideia. Vamos colocar aqui no document.write e vamos colocar o i, né? Que a gente viu que a cada loop vai mudando o nosso... Sempre façam como a Rafaela fez, tá? A gente deu a ideia, não fiquem... Vai lá você e testa. Gostei. É isso aí. Olha só, ele tá um bonito, pouco hein? preto, porque a gente realmente não fez a página para aparecer isso. A gente fez a página para aparecer as imagens. Mas é isso que aconteceria se você imprimisse apenas os elementos do array, né? Sem a tag HTML que a gente vai utilizar aqui com vocês. Então, pode ir lá, Gui. Não, acho que você pode até voltar, pode deixar aquele código. O que a gente precisa fazer, isso, boa. O que a gente precisa fazer agora, que foi a charada que o Paulo matou, é o seguinte, a gente precisa indicar que todo esse conteúdo que a gente está exibindo na tela é uma imagem, certo? Então, a gente vai juntar esse lista filmes na posição i, né, de cada filme,
mas vai incluir uma tag do HTML que se refere a imagens. Então, a gente vai colocar entre aspas, vou escrever aí, abrindo o sinal de maior IMG, vou dar um espaço e vou digitar SRC. Isso vai parecer um negócio muito maluco, mas o que a gente está tentando dizer é o seguinte, olha, vai ter uma imagem e o caminho dessa imagem, esse SRC significa source, o caminho dela vai ser o que está escrito dentro do listar filmes. Então, vou colocar SRC igual, vou colocar o sinal de mais também. Calma lá, Guilherme. O sinal de mais é só... Isso, fecha, eu só esqueci de fechar as aspas. Isso, aspas. Fechar uma aspa e colocar o sinal de mais. Para juntar. Pô, agora que a gente abriu a tag do IMG, a gente só precisa fechar a tag do IMG. Foi mal, gente, eu esqueci ali a tagzinha para fechar. Para fechar, sinal de mais no final, abre e fecha parênteses, e a gente coloca só o sinal fechando. A gente não precisa do IMG fechando, tá? É só esse símbolo aí. Então, o que a gente fez? A gente pegou, vai pegar todos os filmes, só que esse endereço, né, esse caminho do filme, para mostrar mesmo a imagem, a gente vai colocar dentro dessa tag IMG. Bom, eu não sei se isso vai funcionar, a gente precisa testar, Rafa. Vamos lá, então. Vamos lá. Salvar e vamos rodar novamente. Deixa eu até mostrar aqui. Olha só. Nossa! Sensacional. Apareceram os filmes e as imagens em si, né? Transformamos os textos em realmente imagens por conta dessa tag IMG, que também é a mesma coisa. Lembra que a gente viu na primeira aula? P de parágrafo, o H1 de header. A gente agora está usando o IMG de imagem. E então esse IMG, para lembrar, isso aí não é um comandinho JavaScript, né? Tanto que tá entre aspas, é alguma coisa que é a tal da string, tá no meio lá. A gente podia ter escrito aí batata, em vez do que IMG ia rodar, só que aí na hora que ia sair na tela, ele não ia conseguir interpretar, não é? O nosso navegador não ia saber que era para colocar uma imagem ali. Eu fiquei com uma dúvida, eu achei até que não ia funcionar, tá, pessoal? Porque vocês fizeram de um jeito que do lado do SRC, normalmente, quem já trabalha com HTML, sabe que do lado do SRC a gente abriria uma outra aspas, e aí ia ficar um negócio estranho, ia ficar um negócio de tipo, abre aspas simples, aí fecha aspas duplas, mas pelo visto funciona assim, provavelmente porque o navegador, hoje em dia, o navegador também tenta aceitar muito, porque ele sabe que a gente comete erros e cometia erros muito antigamente quando a internet nasceu. Então essa parte do HTML, as tags, se você fecha ou não fecha, se você esquece uma coisa ou outra, ele passa um pano pra gente, mas nem sempre é assim. Bem, a gente tá encerrando essa aula e olha que bonito que ficou o nosso projeto. Eu imagino que vocês já estejam disputando de quem tem as coleções mais interessantes, mais cult, mais gamer. Dá para não ser só imagem de pôster, tá? Você pode ir em outra base que tem jogos, em outra base que tem séries, que tem livros. Tem um monte de lugar que você pode colocar, e se você tiver um pouquinho de paciência e alterar no CSS, no HTML, você pode até brincar com o espaçamento entre linhas, esse grid, como ficou, e muito, muito mais coisas aí, tá bem? Eu vou deixar o meu desafio. O meu desafio é o seguinte, ficou legal, ficou as imagens, mas eu não sei qual que é o nome do filme, a não ser que eu tenha que ler, tem filme que o cartaz não fala qual que é o nome do filme. Eu queria que ali a gente ter essa nossa array que guarda as URLs, os endereços das imagens, a gente tivesse uma outra, porque a gente tem a lista filmes, eu queria a lista do nome dos filmes, porque essa lista, na verdade, é a lista da imagem dos filmes. Eu queria uma outra array, em onde a gente guardasse aquelas strings, como a Rafaela fez no começo, Toy Story, Star Wars, Interestelar. E aí, enquanto a gente está fazendo esses document writes, além de mostrar a imagem, embaixo você põe o nome, ou quem sabe até o link, para a pessoa clicar e cair no filme, olha só. Aí dá para ir mais longe. Então é muito comum a gente trabalhar com mais de uma array ao mesmo tempo e usar o índice para que elas tenham uma ligação. É claro, existem outras formas, existem objetos, existe um monte de outra coisa. Mas agora, para você que está aprendendo, saber trabalhar com mais de uma array e ter o índice para calcular, peraí, já que é o índice 0 é essa imagem, o índice 0 aqui vai ser o nome, o índice 0 aqui vai ser o link. Então esse é um desafio bem interessante para você manipular e trabalhar mais de uma array ao mesmo tempo, talvez no mesmo laço, no mesmo for.
Então esse é o meu desafio para vocês, sem contar que a gente quer ver as coisas lindas que vocês vão trazer pra gente. Outro desafio que a gente também gostaria muito de deixar para vocês é que, se vocês lembram da última aula, a gente sempre perguntava com aquele prompt, né, aquela janelinha que saía para a gente preencher o campo, qual o número que a pessoa chutava para tentar acertar no nosso jogo do Mentalista. Por que vocês não tentam fazer algum prompt desse perguntando quais filmes você quer que exiba? A gente já deixa aqui todo esse array com essas imagens, e aí vocês perguntam para o usuário qual que ele quer e você só exibe os que ele pedir. Eu acho que isso seria um desafio bem interessante para vocês treinarem até o que a gente já viu nas aulas anteriores. E pegando um gancho então nisso que você falou, Rafa, meu desafio é o seguinte: vamos supor que a pergunta seja, você gosta do Toy Story, GT1 ou Star Wars 2? Como que você não exibe o mesmo filme 2 vezes? Porque se eu fizer o que a Rafa fez, eu vou conseguir colocar filme 1, Toy Story. Depois vai continuar aparecendo lá no prompt o filme 1. Aí eu coloco o filme 1, ele vai aparecer 2 vezes. Como que eu faço para ele não listar, né? Que ele não seja listado 2 vezes? Esse é o meu desafio. E por último, por melhor que a Rafaela e o Guilherme sejam, eles esqueceram de ir na configuração do projeto e marcar a hashtag da Imersão Dev e da Alura para que a gente possa ver o que você está fazendo e a gente montar essa galeria bonita que vocês estão vendo por aí. E fica muito animado a gente vendo o trabalho de várias pessoas, tá? E ficou bem visual esse aqui, vocês têm como mudar o layout, qual que é o formato, o que puxa, dá para ser um projeto muito bacana. Vocês viram aqui, né? Settings, Pen Details, e aqui coloca as tags Alura, vírgula e Imersão Dev. E as outras também que vocês quiserem, né? Que vocês acharem que estão de acordo. Obrigado pela aula, por agradecer aqui o Guilherme, a Rafaela. Fiquem atentos de sempre testarem. Eles jogaram várias ideias aqui. Olha, fizeram de um jeito ou de um outro. Mudem, façam quebrar. Não tenham medo do undefined. Não tenha medo do undefined. Você testa e faça o for e vai no console log e mexe de novo. Mexe, comenta, faz o alerts. É assim que você vai realmente falar, pelo erro. É pelo erro que a gente vai aprender. Então a gente colocou num nível muito interessante, como foi legal a transformação da Rafaela do while pro for, porque dá para enxergar. Reparem que aqui, como a gente faz bastante na Alura, a gente vai construindo esse raciocínio. A gente está usando esses desafios, né, que o pessoal chama do challenge based para vocês, e a gente sempre tentando levar vocês um pouquinho além, para dar aquela dorzinha pequena. Às vezes pode ser um pouco maior, um pouco menor, mas o nosso objetivo é sempre do mesmo tamanho. Tchau, Guilherme. Tchau, Rafaela. Até amanhã, gente. Pessoal. Até amanhã. E aí, como está a sua imaginação agora para aplicar as arrays e as funções? Você conseguiu perceber de que tem uma abertura muito grande e que você pode não só organizar seu código, mas usando isso com os laços, o while que a gente viu, o limite é só a sua imaginação. Você pode associar até com imagens que a gente viu muito pouquinho, mas você pode fazer até algo visual usando os laços e as funções. Então eu quero ver se você consegue ir além até dos desafios propostos. Estou esperando para que você compartilhe seu CodePen e a gente está muito ativo no Discord. Vai lá no Discord, vê as mensagens e as pessoas se ajudando, o time da Alura, dos mergulhadores da Alura conversando. Tem aluno já ensinando aluna já explicando para outra pessoa. Estou muito animado com essa comunidade que a gente está criando, dessas pessoas que querem entrar na carreira de programação de dev.